E a volta de Kang, o Conquistador, para dar um final digno pro personagem, é realmente necessário? Depois da vida a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de Kang, o Conquistador mais uma vez. E do fim dado ao personagem, ao grande vilão da saga do multiverso, construído em séries, em filmes, e que acabou indo pro ralo, acabou indo pro vinagre. Cabeças rolaram, batatas assaram e Jonathan Majors perdeu o emprego, foi mandado embora e substituído por um golpe publicitário chamado Robert Downey Jr. como o Doutor Destino, que agora vai ser o grande vilão da saga do multiverso, que eu não sei nem se faz sentido mais esse nome de saga multiverso. E a Marvel vai ter que correr contra o tempo para apresentar um novo vilão em apenas um ano e tentar convencer o público de que essa é a grande ameaça e não aquele obstáculo que representou Kang, o Conquistador. E agora, recentemente, tem aparecido alguns rumores falando que a Marvel planeja dar um fim para o Kang, ou os Kang, ou a dinastia Kang, ainda em Doomsday. Acendendo aquela especulação, que não passou de fanfic, que teria uma cena do Doutor Destino dando porrada nos Kang, matando os Kang tudo no início e roubando o poder dos Kang para ele. E talvez até mesmo Jonathan Majors poderia ser recontratado, uma vez que ele foi condenado naquele episódio de agressão, mas pelas acusações mais leves, ele vai fazer lá uns tratamentos psiquiátricos e tal, controle de raiva, e tá liberado pela justiça, não vai ser preso, não vai pegar cana, não vai puxar cadeia, nada disso. E aí a Marvel poderia chamar o cara para pelo menos dar um fim, né? Contar essa história, contar o fim dessa história, para não dar aquela impressão de que simplesmente ignoramos o que aconteceu e bola para frente. Nós temos um pós-crédito importante no fim de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, que se viu para não só iniciar a fase 5, mas também introduzir essa grande ameaça da saga do multiverso. Mas eu preciso explicar aqui de novo que não colou, o vilão foi mal recebido, ele foi muito bem interpretado, mas a sua periculosidade, a sua consequência como um malvadão foi completamente ignorada, porque ele perde pro Vingador mais fraco. Ele conta que venceu o Thor, mas não mostra. E no final tem aquele pós-crédito confuso, um monte de Kang, 3 Kang lá que parecem umas fantasias de carnaval. Sabe? O público olhou e falou assim, pô, quem são esses caras? Aí mais uma coisa, o cara fala assim, eu sou perigoso. Cara, você não tem que falar eu sou perigoso, você tem que mostrar que você é perigoso. Primeira vez que o Thanos apareceu, ele apareceu liderando uma invasão à Terra. Destruiu Nova York inteira. Quase matou os Vingadores. O cara mostrou que tinha bala na agulha. O que o Kang fez? Nada, põe outros formiga. Eu sei que era o Kang fracassado, era o Kang exilado, era o Kang dos mais fracos, o Kang das Kenga. Mas os 3 Kang fortão, que seriam, agora sim, aparece só e fala assim, nós viemos aqui pra esculachar. Beleza, cara, e aí? Mostra alguma coisa, não fez nada. O máximo que você fez é citar um monte de versão do Jonathan Majors. E agora, Doutor Destino, os caras vão fazer o que com esse pós-crédito, né? Vão falar assim, nunca aconteceu esse pós-crédito. E eu ouso dizer aqui pra vocês que não precisa dar um fim pro Kang. Não há necessidade de dar fim pra esse cara. Primeiro que esse pós-crédito de Homem-Formiga e Vespa, quem se importa com Homem-Formiga e Vespa depois de tanto tempo? E segundo que na série Loki, que apresenta a primeira versão do Kang, que apresenta toda a história do multiverso, da luta multiversal e tal, aquele que permanece, Guardiões do Tempo, aí depois na segunda temporada mostra o Victor Timely e finaliza a série com o Loki tomando o poder do tempo, se transformando no deus das histórias, lá o deus do tempo, o deus da existência, e segurando as raízes lá, os galhos do multiverso. No final de Loki, eu já falei isso aqui antes, no final de Loki é dito que os Kang estão sendo caçados, os últimos Kang estão sendo encontrados pela TVA. Porque
os Guardiões do Tempo, aquela história da linha do tempo sagrada, aquilo não era um golpe. Aquilo era um esquema. Não existiam linhas do tempo que eram permitidas e outras linhas do tempo que dariam fim ao multiverso. Que não pode atravessar com a linha vermelha, senão já era. Tanto é que atravessou com a linha vermelha e o multiverso continuou em pé. Qual era o grande problema ali? As linhas do tempo, a linha do tempo sagrada, que não era uma linha do tempo só, não era só o meia ou meia, era um feixe de realidades, eram todas aquelas realidades permitidas. Por que elas eram permitidas? Não era um capricho dos Guardiões do Tempo que nem existiam. Eram possibilidades temporais onde o cientista que queria se transformar em Kang não aparece. E existem realidades onde o cientista que quer se transformar em Kang aparece. E essas realidades precisam ser podadas, como uma árvore, para impedir que novos Kang apareçam. E o único Kang restante é aquele que permanece, que controla todo esse plano. E criou os 3 androides lá, os Guardiões do Tempo, contou aquela história toda que a TVA acredita que seja verdade e depois revela-se que não é verdade. O que acontece quando deixa-se o multiverso crescer sem controle? Kangs começam a aparecer. E quando o Loki toma o controle do tempo para ele, transforma a linha do tempo sagrado na árvore Brasil do tempo, ele controla todas as realidades. As realidades podem continuar brotando, mas nessas realidades que brotam, elas têm uma erva daninha. Elas têm um parasita, que chama Kang. E é para isso que a TVA serve hoje. Para catar os Kang, não destruir a realidade, mas destruir o Kang dessa realidade. Quem é podado aqui são os Kang. Surgiu um Kang aqui, ó. Olha o Kang bebê. É isso. Então, não há necessidade de terminar a história do Kang. A história do Kang está finalizada. Quando os 3 Kang carnavalescos lá olham o multiverso, ele ainda é um feixe. Ele ainda é a linha do tempo sagrado. Aquilo ali aconteceu antes da tomada de poder de Loki. Quando o Loki toma o poder e se sacrifica para manter a realidade tensionada, ele simplesmente apaga aquele pós-crédito. Aquele pós-crédito não existe mais. Agora só existe uma estética de árvore com o Loki lá como se fosse um monge. Abriu mão da sua existência, da sua vida, dos seus desejos mesquinhos e egoístas e encontrou seu propósito. Por isso que eu nem acho que uma volta de Loki, com a participação de Loki em Doomsday ou Guerras Secretas, é viável. Mesmo porque essa história do Loki foi criada pelo Michael Waldron, que estava escrevendo Guerras Secretas e foi demitido. Então a história de Loki, aquele que permanece, Kang, isso não é da conta dos irmãos Russo. Eles vão contar uma outra história envolvendo o Doutor Destino e vão esquecer essa história de Loki. É o que eu acho que vai acontecer. Que eu acho que está caminhando essa história. Então por isso que eu repito, não há necessidade de colocar Kang, de trazer Kang de volta nessa história. Vai complicar mais uma história que já está complicada o suficiente. A história do Kang já está finalizada. Finalizou quando Loki podou todos os Kang das linhas do tempo. Só os Kang, não a linha inteira, que era uma doideira também. Que era mais fácil, né? Porque você não precisava buscar o cara, mas você eliminava bilhões de possibilidades de vida também junto. Então é isso aí que eu queria conversar com você. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Deixa um like, deixa um comentário que ajuda bastante o canal também. Até mais, até breve, até já. Tchau.